Muito bem. Neste bloco do nosso Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo Antônio Carlos Nazi. Nazi, prazer em tê-lo aqui no programa, né? Tudo bem. Tem viajado muito, o Gilmar, nosso muito bom dia. Consultor empresarial aí, né? Pelo Conesul, aí, pelo Mercosul. Em primeiro lugar, falando em Mercosul, o que tu está achando dessa janela que se abre de maneira concreta entre o Mercosul e a União Europeia? Isso é uma discussão antiga, né? E vai ter repercussões, eu acho, muito positivas. Tem setores aí onde a gente atua muito, que é leite e vinho, né? Vai ter seus reflexos, mas eu acho que a abertura da economia, as oportunidades que vão se criar são muito interessantes. É lógico que é um processo longo, isso vai precisar de muita negociação e aprovação pelos congressos, né, dos países e tal. Mas eu vejo com otimismo isso aí. Eu sou a favor da abertura da economia, porque acho que vai se criar mais oportunidades do que riscos nessa história. Os riscos nós temos que resolver internamente, ver como vai se tratar para não quebrar a indústria nacional em determinados setores. Mas eu vejo com bastante otimismo e acho que o Congresso brasileiro vai aprovar, né, essa... Exato. Porque se levar em consideração que desde o Mercosul lá, nós levantamos 17 assimetrias até hoje, sem falar em acordo, né, comercial, tinham 17 assimetrias e as 17 nós não resolvemos nenhuma até hoje. Continua com as 17 assimetrias. Até para livre circulação das pessoas, não é? Nós não resolvemos, né? Você precisa fazer toda a identificação, passaporte, ou carteira de identidade, tal e coisa, para entrar e sair do país. Nós tentamos isso lá em 93, 94, tentamos fazer no Mercosul uma livre circulação de profissionais na área da contabilidade, ou seja, o profissional argentino podia trabalhar livremente no Brasil e o diploma lá valeria aqui. Nós não conseguimos, os governos não deixaram, porque no Brasil tem a profissão regulamentada e Uruguai e Paraguai não tem. Não é? A Argentina tem mais ou menos, mas a estrutura profissional é completamente diferente, nós empacamos aí. Bom, mas isso aí é outra. Mas é interessante essa abordagem, porque para que haja sucesso neste acordo, né, da União Europeia com o Mercosul, nós temos que vencer justamente as nossas barreiras internas do Mercosul, homogeneizar, não é, a questão do Mercosul. Mas o senhor falou na longevidade aí desse processo tão festejado, não é? Mas tem algumas coisas que já são meio imediatas, né? Que você falou, importações, exportações. Tem alguns produtos, algum tipo assim, o empreendedor, o empresário hoje, quais seriam os ramos mais beneficiados de imediato? Não, eu acho que no agronegócio nós estamos preparados. Pega o caso da soja, pega o caso do milho, etc. Sucos falaram também. Sucos também. Nós trabalhamos com 3 vinícolas aqui no estado e eu sempre digo, mano, por que não se exporta o suco de uva para a Argentina, no Uruguai? Não há um hábito do uruguaio e do argentino tomar suco de uva. Por quê? Porque eles produzem um péssimo suco de uva. A qualidade é terrível. Então, não entrou no hábito do consumidor. Agora, pega o nosso suco de uva, é que aqui a venda tem aumentado mais de 30%. Né? O consumidor brasileiro aprendeu a tomar o suco de uva, então as vinícolas estão aumentando mais de 30% ao ano, né, o suco de uva. Então, nem sobra suco de uva para exportar para a Argentina, mas para o Uruguai. Mas eu acho que é um caminho que você tem... No caso, para a União Europeia. Para a União Europeia também. Com redução, até isenção dessas tarifas de exportação e importação. Exatamente. Não é? Porque a União Europeia também, ela subsidia hoje muitos setores. Não é? Na Alemanha, na França, especialmente, subsidia muitos setores, especialmente do agronegócio. Não é? Então, eles vão ter que também fazer uma mexida na sua... Não é só aqui, mas lá também. Então, eu acho que tem alguns setores, por exemplo, soja, a questão do fumo, a questão do milho. Nós temos aí, como eu já disse aqui no programa, nós temos 70 milhões aí de hectares. Nós temos um manancial de cereais muito grande, né? Muito grande. E tem a perspectiva de expansão da área agrícola. Tem 70 milhões de hectares hoje prontos para se plantar. 50 com certeza tem. Essa é uma questão assim, que é global, né? Quer dizer, essa abertura do Brasil, uma abertura mais ampla, né? Que se imagina seja boa para o Brasil. Mas
internamente nós temos as questões que dizem respeito às reformas que foram feitas ou que estão sendo feitas. Foi feita a reforma trabalhista, os resultados ainda deverão ser apresentados ao longo do tempo, né? Mas essa reforma previdenciária, que é hoje a grande discussão é saber o seguinte: em que medida essa reforma da Previdência vai ajudar num salto econômico do Brasil? Não, primeiro, eu acho que não existe nenhuma dúvida que nós temos que mexer na Previdência por questão de longo prazo. É uma necessidade. Uma necessidade, não é? Os países europeus já fizeram, a maioria. Então, nós temos que mexer porque a estrutura nossa previdenciária é um déficit gigantesco. Nós temos que mexer em alguns privilégios, algumas questão de idade e outras coisas. Mas eu acho que o principal é um sinal para o exterior, para o investidor lá fora, que tem 4 trilhões de dólares aí esperando, não para o Brasil, mas o Brasil seria uma oportunidade, por uma questão de segurança jurídica, de que o Brasil está avançando e a longo prazo nós vamos ter uma economia grande, não é? Eu já disse aqui que a questão do 1 trilhão, não é? Se comparar com o que nós vamos pagar de juros nos próximos 4 anos, também nós vamos pagar de juros 1 trilhão, quer dizer, nós vamos poupar na Previdência 1 trilhão e vamos gastar de juros a dívida interna em 1 trilhão, quer dizer, vai dar elas por elas. Mas o efeito psicológico, isso cria a oportunidade de você caminhar depois para uma reforma tributária, que é necessária também, e essa vai ter uma resposta mais a curto prazo. Uma reforma política, nós temos que saber que país nós queremos para os próximos 20, 30 anos. Eu sou daquela tese que se tem partido político, sente os partidos políticos e diz que vamos montar um Brasil, pensar um Brasil em conjunto para os próximos 20, 30 anos. Não interessa quem vai ganhar eleições nos próximos 20, 30 anos. Um compromisso dos partidos políticos é com o Brasil com os próximos 20, 30 anos. Para isso serve para partido político. Se é para discutir essas bobagens que estão discutindo aí, põe os estados, os municípios na reforma previdenciária, não estão, essas coisas. Por quê? Porque, se você olhar, 20% da bancada nordestina são candidatos a prefeito no ano que vem. Então, eles estão olhando o eleitorado deles lá do Nordeste. Por que eles não querem botar os estados na reforma previdenciária? Porque se você olhar, a bancada nordestina, 30%, 40% são candidatos a prefeito no ano que vem. Então, eles estão olhando a eleição do ano que vem, não o Brasil. Isso ninguém diz. E o senhor não vê que na possibilidade, temos que fazer logo também a reforma tributária que o senhor citou, este viés também vai ser explorado, porque hoje a guerra fiscal entre os estados é muito forte e afugenta as empresas. Os governadores não querem sentar para discutir uma reforma tributária. Não é? Isso que a reforma tributária que está se discutindo é de uma implantação gradativa de 2, 3, 4, 5, 10 anos. Mas tem que acabar com a guerra fiscal. Mas tem que acabar com o incentivo fiscal. Tem que acabar com as histórias lá da Amazônia, de Manaus. Ou da incentivo, ou... Não, enfim, eu acho que incentivo tem que acabar. Tem que ter competitividade, tem que ter produtividade. E acabar com esse negócio de incentivo fiscal. Na verdade, o que tu colocaste aí também implica assim, uma ampla repactuação federativa do Brasil, incluindo a questão tributária, sim, a questão das atribuições dos estados. Por exemplo, assim, eu acho inadmissível, se eu sou um estado, se eu tenho um estado e que quer se integrar na reforma da Previdência, eu teria que ter, digamos assim, a opção de integrar ou não. Agora, essa questão da federação que existe, ou vai um ou não vai nenhum. Quer dizer, tem que dar liberdade para os estados. É uma questão de uma repactuação, não é isso? Eu vi uma coisa na Argentina interessante agora, quando eu estava lá. Eu vi que tinha eleições das províncias. Você pode gostar, mas não é todas as províncias. Não, as províncias que têm liberdade de escolher o ano de eleição. Então, tinha 4 províncias que tinham eleições para governador, não era para prefeito, nem coisa. E interessante, na província de São Luís... Uma reforma política São Luís, que precisa, no estado, tinha 2 irmãos candidatos a governador no mesmo estado. No mesmo estado. Só na Argentina, né? Nós temos eleições a cada 2 anos no Brasil. Quer dizer, a cada 2 anos para praticamente a economia. E olha o custo que isso representa. Custo enorme. Não vamos muito longe, vamos ficar aqui em Porto Alegre. Estão discutindo hoje se o PP fica no governo, não fica no governo, etc. Tal, porque a eleição ano que vem já está lançado o candidato próprio, etc. Tal. Então, para começar, vamos começar na nossa aldeia aqui, né? Com essa complicação aí. Nási, para concluir assim, nossa entrevista, que sempre é muito bom te trazer aqui, né? Só quero chamar uma coisa. Eu disse em novembro aqui que o PIB não crescia queria falar contigo. 1%.
Não é? Isso eu estou de prova, porque eu me lembro que nós discutimos isso aqui, né? No começo, lá no ano passado, se projetava 3%. Aí tu chega, não, isso vai reduzir. Esses dias eu fui numa reunião desinflar. Com o pessoal, a convite do pessoal do banco aí, e eles estavam mostrando ainda um PIB desse ano pode chegar a 1,2. Aqui, vocês estão absolutamente fora da casinha. Vocês começaram a vender essa ideia que o Brasil ia crescer 2,8 ou 2,5 no final do ano passado. Né? Já estão reconhecendo que agora é 1,2, eu digo para vocês, não chega a 1. Não chega a 1. Faz 2 meses atrás isso, não chega a 1. Agora já estão reconhecendo que é 0,80, 84, 0,85, não sei o que e tal. E que nem eu comentei contigo antes. Lá na Argentina, eles vão ter um PIB negativo de 1,2. Aí diz uma economista lá, mas o ano que vem nós vamos crescer 2,5. Senão, não sei, não é que tu tirou esse coelho dessa cartola. 2,5 mais 1,2 dá 3,7. 3,7. Não fecha. Não, essa tua conta não fecha. Minha conta de contador não fecha. A contador de economista fecha, não sei de onde é que tu tirou esse coelho dessa cartola. E o pior de tudo, né, Naz, é que nós estamos naquela situação... Não é que a gente queira fazer questão de dizer que ruim que eu estava pensando assim, porque eu não consigo entender o Brasil não crescendo 3%, 4%, 5%. Agora, se nós crescer 2% hoje, nós estamos no escuro. Não tem energia para crescer 2%. Então, nós não estamos pensando no Brasil a longo prazo, estamos pensando no Brasil, vamos aprovar a reforma da Previdência? Vamos aprovar, mas não resolve o problema todo. Tem muita coisa para fazer. É a grande questão, quer dizer, nós estamos numa situação ruim e o problema é a perspectiva, né? Diante da ingovernabilidade que está se tornando o Brasil, né? Não tem como administrar um país com o judiciário que nós temos, com os políticos que nós temos, quer dizer, todas as reformas que são fundamentais, necessárias, são intransferíveis, elas estão sendo bloqueadas por essa área. Nós fizemos uma Constituição Cidadã lá de 88 e era para em 93 fazer uma revisão da Constituição. Nós nunca fizemos. Nós só criamos ônus para o país. Os atos das exposições transitórias foram direitos. Nós não buscamos onde é que tinha um funding, né? um fundo para bancar essa loucura toda. E ela engessou demais, porque a própria questão trabalhista foi para dentro da Constituição Federal de uma forma totalmente engessada, não é? É verdade. Nazi, obrigado pela tua presença aqui. Vem mais seguido. Eu sei que o Nazi viaja muito de negócios aí no Cone Sul, né, Nazi? Mas seria sempre bom te receber aqui, até porque tu tem sempre tido assim umas sacadas interessantes do ponto de vista das projeções. E isso aí dá muita discussão e tal. E é importante termos um camarada como o Nazi, né, que tem esse pé no chão, digamos, né, Nazi? E a gente sente isso porque nós lidamos aí com uma quantidade mais de 2 centenas de empresas diferentes. Com certeza. Com setores diferentes, em 10 estados do país. Então, felizmente, eu tenho uma visão do que o pessoal do Mato Grosso faz e o que o Rio Grande do Sul não faz. E não só aqui no Brasil, mas fora no exterior, o que está se pensando... Quando a gente sai fora do Brasil, a gente começa a pensar melhor o Brasil, né? Que é uma coisa interessante, a gente começa a por que o Brasil não faz assim, né? É o que eu disse que está dizendo lá o pessoal na Argentina. Eu não consigo entender um país como o Brasil ou como a Argentina de não crescer 3%, 4%, 5% ao ano. É verdade. E aqui o Rio Grande do Sul, eu disse para o secretário da Fazenda, no almoço que nós tivemos aí, ele disse, olha aqui, você, carioca, não conhece o Rio Grande do Sul, agora está conhecendo. O Rio Grande do Sul só sai o dia que começar a crescer 7%, 8%. E já cresceu, não quer dizer que não pode crescer. Já cresceu e a única maneira do Rio Grande do Sul crescer e sair do buraco é nós, gaúchos, fazer esse estado crescer 7%, 8% ao ano. E temos condições para fazer isso. Com certeza. Nazi, obrigado pela tua presença aqui. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já.